Por alguma razão, a teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica. Em vez de estar instalada como de hábito na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa, oposta à janela. Em um de seus lados havia uma reentrância pouco profunda na qual Winston estava agora instalado, e que na época da construção dos apartamentos provavelmente se destinava a abrigar uma estante de livros. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que dizia respeito à visão. Podia ser ouvido, claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte fora a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava prestes a fazer. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito. Seu papel acetinado, cor de creme, um pouco amarelecido pela idade, era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de badulaques desmazelada de um setor miserável da cidade. Qual setor exatamente já não se recordava, e fora no mesmo instante tomado pelo desejo avassalador de possuí-lo. Supunha-se que os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns dedicados ao livre comércio, diziam. Mas a regra não era obedecida com rigor, porque havia diversas coisas, por exemplo, cadarço de sapato e lâmina de barbear, impossíveis de serem obtidas de outra forma. Depois de olhar rapidamente para os dois lados da rua, Winston se enfiara na loja e comprara o caderno por $2,50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para alguma coisa específica. Cheio de culpa, levara-o para casa dentro da pasta, mesmo sem nada escrito nele. Aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Não que isso fosse ilegal, nada era ilegal, visto que já não existiam leis. Mas se o fato fosse descoberto, era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados. Winston encaixou uma pena no porta-penas e chupou-a para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado, inclusive para assinaturas, e ele obtivera aquela furtivamente e com alguma dificuldade, só por ter sentido que o belo papel creme merecia que escrevessem nele com uma pena de verdade, em vez de ser rabiscado com lápis tinta. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão, exceto no caso de um ou outro bilhete muito curto. O hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era o ato decisivo.
Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu: 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas nos tempos que corriam, era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de 1 ou 2 anos. Para quem? Ocorreu-lhe perguntar-se de repente. Estava escrevendo aquele diário para o futuro, para os não nascidos. Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página. Depois, com um solavanco, colidiu com um termo em nova fala: duplo pensamento. Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão de seu projeto. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria lhe dizer. Ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Ficou sentado por algum tempo contemplando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente. Estranho. Parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer. Durante semanas se preparara para aquele momento, e jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever em si seria fácil. Bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça havia anos, literalmente. Naquele momento, porém, mesmo o monólogo estancara. Para arrematar, sua úlcera varicosa começara a comichar, uma coisa torturante. Não ousava coçar-se, porque sempre que fazia isso, a úlcera inflamava. Os segundos se sucediam. Só estava consciente da página vazia diante dele, da comichão na pele acima do tornozelo, do clangor da música e de uma leve tontura provocada pelo gin. De repente começou a escrever de puro pânico, percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando. Sua letra miúda, infantil, se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas, depois até mesmo os pontos finais. 4 de abril de 1984, ontem à noite, cineminha, só filme de guerra. Um muito bom do bombardeio de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo. Público achando muita graça nos tiros dados num gordão que tentava nadar para longe, perseguido por um helicóptero. Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho, depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa, e ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia, sentada na proa com um garoto de uns 3 anos no colo.
garoto chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela como se tentasse se enterrar nela, e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo, só que ela mesma estava morta de medo, e o tempo todo cobria o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-lo das balas. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, clarão terrível, e o bote virou um monte de gravetos. Depois uma tomada sensacional de um braço de criança subindo, subindo pelo ar. Um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudiu nos assentos do partido. Mas uma mulher sentada no meio dos proletas de repente começou a criar caso e a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo, não na frente das crianças, não deviam, não era direito, não na frente das crianças. Não era até que a polícia botou para fora. Acho que não aconteceu nada com ela, ninguém dá a mínima para o que os proletas falam. Típica reação de proleta, eles nunca... Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que o levara a derramar aquela torrente de idiotices. Mas o estranho era que, enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definira em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebia agora, que tomara a decisão repentina de ir para casa e começar o diário. Acontecera naquela manhã no ministério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase 11 da manhã e no departamento de documentação, onde Winston trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela, os preparativos para os 2 minutos de ódio. Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais, quando de repente 2 pessoas a quem conhecia de vista, mas com quem nunca trocara uma só palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém sabia que trabalhava no departamento de ficção. Supunha, já que a vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa, que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Era uma garota de ar provocador, de uns 27 anos, abundante cabelo preto, rosto sardento e movimentos bruscos, atléticos. Trazia uma faixa estreita escarlate, símbolo da Liga Juvenil Antissexo, enrolada na cintura por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston sentira aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira. Sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de hóquei, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que, por alguma razão, a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores e os farejadores de inortodoxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens. Mas aquela garota em especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. No
Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado no corredor, ela lhe dirigira um rápido olhar enviesado que parecera perfulhar seu corpo, e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Passara-lhe pela cabeça, inclusive, que ela devia ser uma agente da polícia das ideias. Isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade, sempre que ela estava por perto.